Querido universo, eu te imploro. Eu só quero um namorado que se pareça com o Timothée Chalamet, tenha o abdômen do Chris Hemsworth e me trate como Tom Holland trata a Zendaya. Então, sabe, se ele pudesse aparecer logo, de preferência sem camisa, seria ótimo. Obrigada. Eu sabia que era uma aposta arriscada, mas ainda assim. E naquele momento, minha porta se abriu. O vento jogou tudo pro lado e uma sombra surgiu da sacada. E entrou no meu quarto como se fosse o dono do lugar. Era um cara, exatamente como eu descrevi. E ele estava sorrindo, aquele sorriso perigoso de cortar a alma. Olá, meu nome é Judy. Eu tenho 17 anos. Sou agressivamente solteira e recém-saída de um verão europeu que me deixou com um vício perigoso em croissant. Enfim, semestre novo, nova eu. Foi quando a Paige correu até mim, com o rosto iluminado como um emoji humano. Oh, e a minha melhor amiga sentiu minha falta. Não, ela simplesmente me arrastou pelo campo sem dar nenhuma explicação. Porque é esse tipo de amizade que temos. Paramos na frente de uma multidão enorme de garotas. Judy, algo enorme aconteceu. Olha, a multidão se abriu como o mar vermelho e o cara mais lindo que eu já vi apareceu. As garotas estavam ofegantes. Uma delas chegou a desmaiar. Devo ligar para emergência ou algo assim? Certo. Quem é esse deus grego? Você realmente não reconhece? É o Nick. Nick, quer dizer, meu melhor amigo de infância? Esse Nick? Não, isso não é possível. Judy? Ei, eu estava te procurando. Aquela voz. Era realmente Nick. Ele correu em minha direção, levantando a mão. Mas os botões da camisa dele, provavelmente traumatizados pelo esforço físico, simplesmente arrebentaram. Acertaram um esquentista bem no rosto, que caiu e bateu diretamente em mim. Nick tentou me segurar e no meio do caos, nossos lábios se tocaram acidentalmente. Senti um frio na barriga antes de ambos cairmos da escada abaixo. E acabamos na posição mais estranha de todas. Os flashes das câmeras explodiram, as pessoas gritaram. Na hora do almoço, éramos o casal mais quente da escola. Mesmo negando, o refeitório ainda se transformou no nosso casamento completo. Nick e eu não conseguimos nem fazer o contato visual sem entrar em combustão. E sinceramente, eu não tinha certeza se era vergonha ou algo vibrando perigosamente no meu peito. Eu sei que você tá pensando nele. O quê? Não! Você tá imaginando coisas. Além disso, ele não gosta de mim mesmo. Ele parecia horrorizado toda vez que alguém nos chipava. Então por que a cara triste de batata? Eu não tô triste. Não me importa se ele gosta de mim ou não, porque... Eu já tenho namorado. Droga. Por que você disse isso, Judy? Imediatamente todos os olhares da sala se voltaram pra mim. Quem? Tarde demais pra desistir agora. Eu conheci na Europa. Ele tem o rosto do Timothée, o corpo do Chris e a pegada do namorado da Zendaya. Ulala! Me mostra. Pesquisei freneticamente no Google cara europeu gostoso com o abdômen e mostrei meu telefone pra ela. Que bom. A sala explodiu novamente. Eles me deram duas opções. Convocar esse namorado em 24 horas ou enfrentar a execução social até sexta-feira. Então, lá estávamos nós, no começo da história, implorando ao universo pra nos enviar o namorado dos sonhos. Como uma comédia romântica ruim, ele literalmente apareceu exatamente como a foto que pesquisei no Google. Considere seu desejo realizado. Peguei o travesseiro mais próximo e avancei em defesa total contra ele. Uau! Você literalmente me desejou 5 minutos atrás! Você é claramente uma alucinação induzida por estresse. Saia! Fechei a porta e desabei na cama. Não, é claro que caras atraentes não aparecem do nada, certo? Na manhã seguinte, sem sinal dele. Crise evitada. Entrei na escola com a Paige, como se nada tivesse acontecido. Até que dois braços fortes de repente me envolveram. Bom dia, querida! Eu quase morri. Era o namorado falso que virou de verdade, em público. A escola inteira ficou furiosa. Os flashes das câmeras brilharam por todos os lados. Alguém até derrubou o mate latte e desmaiou. Sou o Léo, o namorado europeu da Judy. Perdidamente apaixonado, fluente em romance e crossa. Ok, agora isso eu precisava ouvir. Léo se virou pra multidão e começou um monólogo de nível Hallmark. Nós nos conhecemos em uma livraria em Paris. Ela estava pegando o mesmo livro de poesia. Nossos dedos se tocaram e faíscas voaram. Nosso primeiro encontro foi um passeio de gôndola à meia-noite. Ela me deu um croissant e disse que eu cheirava chuva e mistério. Então eu escrevi um poema pra ela em francês. O que tá acontecendo? Tentei puxá-lo pra longe antes que ele começasse a cantar um soneto, mas ele se inclinou. Bem aqui, na frente de todo mundo. Você é ousada, amor mio. Cara, não! Afaste-se dela! Nick apareceu do nada, com os olhos brilhando, e investiu contra Léo, pronto pra usar seus novos músculos do braço. Léo desviou bem a tempo. Nossa, quem é você? O irmão? O ex? Por que está se intrometendo entre mim e a minha namorada? Sua garota? Ok, terminamos aqui. Agarrei o Nick e o arrastei até chegarmos à estufa. O que foi isso? De repente você tem um namorado e você simplesmente esqueceu de mencionar? Bem, é complicado. E você?
Desde quando você parece com uma propaganda da Calvin Klein? E agora as garotas estão literalmente desmaiando no seu rastro. Isso nem é real. Elas só estão pirando porque eu pareço diferente. A única pessoa que eu realmente queria impressionar é... Prendi a respiração, torcendo para que ele estivesse falando de mim, mas ele apenas soltou uma risada amarga. Não importa. Parece que aquele cara está fazendo um bom trabalho mantendo você ocupada. Antes que eu pudesse impedi-lo, ele foi embora. E depois disso, me ignorou completamente, como se nunca tivéssemos sido amigos. Enquanto isso, eu ainda estava presa ao Liu. Ele continuava aparecendo, agindo como se estivéssemos estrelando uma comédia romântica. No começo eu mantive distância, porque... Quem é esse cara? Mas então, um dia, ouvi algumas garotas cochichando no corredor, dizendo que eu estava enganando o Nick enquanto exibia o Liu. Virei as costas, fingindo não me importar. Mas então, o Liu interveio. Talvez se preocupem com suas próprias vidas e deixem a dela em paz. As meninas se dissiparam enquanto eu ficava impressionada. Acho que o Liu não era tão ruim assim depois que parou de falar bobagens. Começamos a sair mais. Tomar café gelado, fazer lição de casa juntos e eu esqueci completamente daquela coisa de namorado falso. Certa tarde, estávamos rindo de alguma bobagem quando o Nick entrou. Com a Eva, a deusa reinante da escola. E como se o universo estivesse ressentido, eles vieram direto pra nossa mesa. Se importa se nos sentarmos aqui? Antes que eu pudesse responder, Eva já estava agarrada ao braço dele rindo como se fosse um teste pra um reality show. Meu estômago se revirou. Então me levantei. Pode ficar com a mesa. A gente encontra algum lugar menos constrangedor. Léo me seguiu sem dizer uma palavra. Caminhamos em um silêncio constrangedor. Tentei fingir que não tava mal, mas o nó na garganta dizia o contrário. Só uma dúvida. Se ele te deixa tão triste, por que não dar uma chance a outra pessoa? Como eu? Pisquei. Ele estendeu a mão delicadamente, quente e firme pra mim, mas eu me afastei. Léo, eu não consigo. Eu mal sei quem você é. Ele abriu a boca, mas nada saiu. Quando as emoções ficam confusas, só procuro uma pessoa. A Paige! A porta da Paige se abriu, mas na minha frente estava Léo, sem camisa, encharcado, com uma marca de arranhão no peito. Meu queixo caiu. Ah, meu Deus! Vocês dois são... Não é o que parece! Entrei furiosa, pronta pra explodir. Só pra encontrar a cozinha dela completamente inundada e seu gato na pia como um gremlin encharcado. Eu tava tentando dar banho no Lucifer, ok? Ele entrou em modo demônio. O Léo apareceu na pior hora possível, então eu pedi pra ele segurar a toalha. E então o gato se apaixonou. Já passei por guerras emocionais e físicas. Bem, então, o que você tá fazendo aqui em primeiro lugar? Paige e Liu trocaram aquele olhar clássico dos foram pegos. Ela suspirou e confessou. Aparentemente, no segundo que eu mostrei a foto do Liu, ela percebeu que eu tava blefando, porque o reconheceu de um comercial de pasta de dente. Depois de pesquisar um pouco, Paige descobriu que o Liu era um ator não tão famoso e seu cérebro de duende do drama se iluminou. Ela o localizou. Mandou uma mensagem pra ele e o contratou pra interpretar o meu namorado dos sonhos. Então, tudo isso foi uma brincadeira sua? Não era pra te machucar, eu juro. Eu só não queria te afogar em todo aquele estresse dos alunos. Além disso, talvez se aparecesse alguém que fosse exatamente o seu tipo, você finalmente abriria seu coração. Seria honesta com seus sentimentos. Eu também não queria te irritar. Achei que seria só alguns dias de improviso. Mas aí, te conheci e você me fez ir. Você falou comigo como se fosse importante, então eu não queria mais que fosse falso. Olha, eu vim aqui pra dizer a Paige que eu não quero interpretar um papel. Eu gosto de você de verdade, Jodie. Ele olhou pra mim esperançoso, mas eu recuei. Eu não consigo. Depois de tudo isso, eu tô cansada, Leon. Não sei mais quem eu sou nessa história, muito menos como eu me sinto. Eu precisava de ar e silêncio. Então saí pra rua, deixando a brisa da madrugada bater no meu rosto. Assim que virei a esquina, ouvi a voz do Nick cortando a noite. Estou terminando com você. Não consigo passar horas todos os dias editando nossa foto pra combinar com a paleta de cores do seu feed. Eva começou a soluçar dramaticamente. Agitou os braços como uma criança furiosa e saiu. Uau, que cena! Você não tem ideia. Fomos até a loja de conveniência mais próxima. Abrimos refrigerantes de pêssego e sentamos na calçada. Naturalmente começamos a conversar como nos velhos tempos. Contei tudo ao Nick sobre o fiasco do namoro falso. Ele me encarou atordoado. Judy, se eu soubesse de tudo isso, nem teria olhado pra Eva. Eu só saí com ela pra tentar seguir em frente. Espera, o quê? Ver você com o Léo, achei que tinha perdido minha chance. Bom, quer testar se ainda temos uma? Só se você parar de arranjar namorado. Combinado. No fim de semana, Nick e eu tivemos nosso primeiro encontro de verdade. Passeamos pela cidade, sorvete na mão, rindo de tudo e de nada. Então eu vi um outdoor gigante se iluminou acima da rua, exibindo uma foto nossa com letras grifadas. Amor verdadeiro. Sério? Então eu vi o pequeno texto no canto inferior. Nos perdoa, P e L. Paige e Liu? Claro! Ri tanto que quase chorei. Nick apertou a minha mão com mais força. Dessa vez era de verdade.
Tudo aconteceu muito rápido. Sirenes, pânico, meu irmãozinho imóvel dentro da ambulância. Então avistei um SUV preto nos seguindo, agressivo e implacável. Não havia tempo pra pensar. Abri a porta da ambulância com um estrondo. O vento uivava enquanto eu saltava pro teto do carro deles. Quando o motorista deles gritou e perdeu o controle, eu já havia pulado do carro. O carro bateu direto numa caçamba de lixo. Aterrissei no asfalto e me levantei num pulo. Meu irmão precisava de mim. Desci correndo 2 quarteirões e entrei pelas portas do pronto-socorro como um furacão. Pai Moreno, seu irmão está na sala de cirurgia. Ele chegou a tempo, mas ainda estamos esperando. Desabei numa cadeira de plástico com o coração ainda acelerado e uma centena de pensamentos a turbilhão. O momento mais sombrio da minha vida. Oi, meu nome é Pai. Eu era caçadora de recompensas. Perseguia criminosos procurados, os levava à justiça e recebia dinheiro vivo. Eu era boa nisso. Até que o meu irmãozinho Milo ficou doente. Abandonei tudo pra cuidar dele, porque nada disso importava se eu não pudesse protegê-lo. Nesse instante, o médico saiu. Ele está estável agora, fora de perigo, mas sua recuperação será longa e cara também. Fiquei ao lado da cama dele, observando ele dormir. Eu preciso de um milagre. Foi nesse instante que o Leon entrou, meu antigo parceiro no combate ao crime, praticamente da família. Eu o abracei forte e contei tudo a ele. Talvez eu tenha algo pra você. Então ele apresentou uma proposta. Um trabalho bem remunerado. Segurança particular para um príncipe mimado chamado Kenzo. Um filho de um mega bilionário que não conseguia nem ir no banheiro sem um guarda-costas. Parecia ridículo, mas olhando pra mão do meu irmão na minha, eu sabia que aquele emprego era minha única chance. Então eu o aceitei. Na manhã seguinte comecei meu trabalho como guarda-costas. Claro, era um palácio. E assim que entrei, fui recebida com um clássico olhar de reprovação do tipo: ah, ela é só uma garota, por toda a equipe de segurança. Que legal. O que ela vai fazer? Usar spray de pimenta e ter ataques de pânico? Eles claramente não faziam ideia de quem eu era. Eu preferia assim, mas em vez de me darem um cargo normal, me designaram pro pior trabalho da lista. Cuidar do próprio queridinho. De repente, me vi sendo empurrada pro quarto dele, cara a cara com um cara tão bonito que me deixava até os espelhos nervosos. Você é a coisa mais linda que eu já vi em toda a minha vida. Instantaneamente, meu rosto se iluminou como um semáforo. Então, ele passou por mim, direto pro espelho. Esse cara tava falando com o próprio reflexo. Sério? Como é que eu existo? E quem é você? Você parece um esfregão. Um esfregão? Maravilha. Eu tinha acabado de me inscrever pra ser a Cinderela mal paga dele. Acordá-lo foi como tentar ressuscitar os mortos. Até toquei um gongo. E mesmo assim, fui eu quem ficou tremendo. Depois vieram os passeios de aproximação, com seu Pomerânia de raça. Ou seja, eu passeava com a máquina de fazer cocô, enquanto ele tomava um mate no carro. Quando eu voltava coberta de pelos e de vergonha, ele me obrigava a aspirar a propriedade inteira. E massagem no couro cabeludo? Ai, esse idiota. Aí, de repente, ele sacou um maço de dinheiro na minha frente. Pagamento adiantado. Claro, Sr. Kenzo. Sempre um prazer. Respire fundo, pai. Você está fazendo isso pelo seu irmão, não por ele, nunca por ele. Então, certa noite, Kenzo teve que comparecer a um evento importante organizado por seu pai. Eu não queria admitir, mas ele estava deslumbrante. Algo estava estranho. Ele parecia mais nervoso do que o normal. Fique perto de mim no evento, tá bom? E eu fico muito ansioso em meio a multidões. Você é a única pessoa com quem eu me sinto seguro. Corei. O que? Claro. Ele notou com um sorrisinho presunçoso. Parece que isso o acalmou. Mas no instante em que pisamos no tapete vermelho, flashes dispararam. Repórteres gritaram. Microfones foram enfiados no seu rosto. Kenzo congelou, como se estivesse se afogando na multidão. Então, desabou, bem na frente da imprensa. Afaste-se! Dê espaço a ele! Eu puxei pra cima e arrastei pra dentro o mais rápido possível. Sentei ele no sofá, o terno encharcado de suor. As mãos ainda tremiam. Vai ficar tudo bem, eu tô aqui. Ele sentiu com a cabeça, agarrando-se na minha mão, tentando se firmar. Então a porta se abriu de repente. Seu pai entrou, emanando poder e fúria a cada passo. O que foi aquilo lá fora? Kenzo estremeceu e endireitou a postura. Você acabou de humilhar essa família na frente de todos os principais investidores. Você nem consegue se sustentar sozinho e acha que um dia vai administrar esse império? Talvez eu nunca tenha desejado administrar o negócio em primeiro lugar. O pai dele ficou paralisado por um segundo. Depois bufou e saiu furioso. Kenzo se virou fingindo que tava bem. Mas eu vi. Ele parecia arrasado. Ei, você sabe que não foi culpa sua, né? E eu também não acho que você seja fraco, nem de longe. Kenzo olhou pra mim, não com um sorriso irônico de sempre, algo genuíno. Você é a primeira pessoa que já disse isso. Por um segundo, esqueci que aquilo era apenas um trabalho e meu coração começou a palpitar perigosamente. Depois daquela noite, as coisas mudaram entre a gente. Ele começou a me mandar memes engraçados nas horas vagas. Não diga que nunca trato bem os funcionários. Revirei os olhos, mas sim, guardei a tampa.
tinha um desenho bobo de uma carinha sorridente. Até assistimos juntos a um filme de ação horrível, meio trabalhando, meio rindo. Eu estava começando a me sentir à vontade perto dele, mas a cada vez que as contas do hospital chegavam, a realidade me atingia em cheio. Eu estava acompanhando Kenzo até uma loja de conveniência, absorta em pensamentos, quando uma sensação estranha me atingiu. Alguém estava observando. Levantei os olhos e cruzei o olhar com um homem. Eu conhecia aquele rosto. Vex Morano. Um dos nomes mais perigosos do submundo. Nos meus tempos de caçadora de recompensas, eliminei um de seus homens mais importantes. Ora! Se não é a Faye, fantasma! Ouvi dizer que você sumiu! Acho que seus informantes são péssimos. Ei, tem algum problema aqui? Vex virou pra ele. Namorado fofo! Que pena que eles envolvem algumas coisas feias. Toque nela de novo e eu juro... Kenzo atirou um bicho de pelúcia no Vex, fazendo cair direto num carrinho. Nesse instante, seus capangas invadiram a loja pelos fundos, cercando ele rapidamente. Agarrei o pulso de Kenzo, chutei uma prateleira pra bloqueá-los e saímos correndo da loja. Só paramos de correr quando nos escondemos num beco silencioso. Você está bem? Assenti com a cabeça, mas no fundo, eu sabia que não era bem assim. Reforçamos a segurança. Remanejamos as patrulhas, até trocamos de carros, mas não foi suficiente. Primeiro, um dos guardas noturnos parou de aparecer. Depois, outro desapareceu durante a troca de turno. Então, o motorista de Kenzo encontrou uma caixa vermelha no SUV. Dentro tinha uma foto dele com uma mensagem. Eu sempre termino o que começo. FM. Kenzo tentou disfarçar com uma risada, mas eu vi que suas mãos estavam tremendo. Eu não vou deixar nada acontecer com você. Naquela noite, fiquei de vigia do lado de fora do quarto dele, com aquele sentimento horrível de que tem sempre algo nos observando. Então, às 3 da manhã, tudo desmoronou. Um estrondo, um grito, depois, silêncio absoluto. Corri pelo corredor e encontrei corpos por toda parte. Todos os guardas de plantão estavam caídos. Entrei no quarto de Kenzo sem cerimônia. As cortinas da varanda batiam como bandeiras. Senti um arrepio na espinha. Kenzo! Eu os vi da sacada. 3 homens arrastavam ele pela entrada dos fundos. Sem pensar, saltei a grade. Aterrissei e entrei em ação. Avancei contra eles como uma tempestade. E um a um, eles caíram diante da minha velocidade. O último soltou Kenzo e se atirou sobre mim. Com apenas uma mão, o detive e o fiz se arrepender de ter tentado. Kenzo piscou atordoado, mal conseguindo processar o que acabou de acontecer. Puxei-o para se levantar. Joguei ele no carro e arranquei em disparada. Em segundos, o céu se abriu e a chuva caiu torrencialmente. Desviei para um galpão de ferramentas em ruína. Paramos bruscamente, encharcados e sem fôlego. O que foi isso? Você se moveu como se tivesse saído de um filme de ação. Kenzo, eu preciso te contar uma coisa. Eu era caçadora de recompensas. Eliminava caras como eles pra ganhar vida. Larguei isso quando meu irmão ficou doente, mas claramente eles não se esqueceram. A chuva batia forte no telhado. Você tá com medo de mim agora? Ele se inclinou pra mais perto. Não, você é a razão pela qual ainda estou vivo. E a única pessoa em que eu confio. Nossos dedos se roçaram. E por um instante, nada mais existiu. Mas então um estrondo interrompeu esse momento. Som de motores lá fora. Eles os acharam! Você tem que ir! Agora! O quê? Eu não vou embora sem você. Eu consigo lidar com eles. Mas não se eu estiver preocupada com você. Por favor, vá pra um lugar seguro. Saí na chuva no exato momento em que os faróis de um carro brilharam. Vamos dançar. Todos vieram pra cima de mim. Foi aí que o meu verdadeiro poder se manifestou. Em meros segundos, todos estavam no chão. Faye? Me virei tarde demais. Um deles tinha agarrado o Kenzo. Deixa ele ir. O bandido deu um sorriso irônico, mas os olhos de Kenzo encontraram os meus. Tudo se resolveu com movimentos rápidos. Você tem que ir. Por favor, preciso saber que você tá seguro pra que eu possa me concentrar. Se você ficar, nós dois caímos. Mas se você correr, eu ainda tenho uma chance. Ele hesitou por um segundo que parecia impossível. Então concordou. Prometo que nos veremos novamente. Nós vamos. Ele me lançou um último olhar antes de se virar e correu pra tempestade. Encarei o restante dos bandidos. Muito bem, rapazes. Vamos terminar com isso.